Bom, vamos para mais um vídeo e o meu desejo, a minha oração é que esse vídeo possa abençoar a tua casa, possa trazer libertação para a tua casa. Eu vou ler primeiro aqui um resumo da carta que eu recebi de um irmão e ele diz o seguinte: pastor, moro numa casa assombrada. Desde que mudei para essa casa, acontecem brigas constantes entre eu e a minha esposa. Eu tenho tido visão de vultos, objetos imóveis se mexem na casa, as crianças têm pesadelo. Sonhei com meu falecido pai outro dia. Pastor, eu peço que o senhor me ajude. O que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha família, o que está acontecendo com a minha casa? Amém? Esse é o tema e é o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Maldição de casas. Primeiro ponto, o que pode estar acontecendo, queridão? Pode ser fruto da tua imaginação. Por quê? Porque barulhos em casas, principalmente se é uma casa um pouco mais velha, acontece barulho nos encanamentos, muitas vezes barulho de portas rangendo, e você pode estar sendo sugestionado a achar que está acontecendo alguma coisa e pode não estar acontecendo nada. Mas também pode ser diferente. Vamos colocar mais um ponto aqui. Primeiro, os vivos não têm contato com os mortos. Amém? E na Bíblia fala aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a pessoa morreu, ela vai esperar o juízo. Aqueles que não foram salvos esperam o juízo. E aqueles que foram salvos, eles já estão diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o texto aqui fala, que está ordenado aos homens morrer uma só vez, existe uma ordem espiritual, existe uma barreira, um abismo entre mortos e vivos. Os mortos não têm contato com os vivos e os vivos não têm contato com os mortos. Em Deuteronômio 18, fala que a prática do espiritismo, a prática da consulta aos mortos é algo abominável ao Senhor. O que mais? Nós temos aqui, o texto de Lucas 16, começa no versículo 19, que conta da parábola do rico e do Lázaro. Mas isso não é uma parábola, porque as parábolas de Jesus são impessoais. Nessa história, Jesus dá nomes. Dá o nome de Lázaro, cita o nome de Moisés, cita o nome de Abrão. E Abrão não é uma parábola, Moisés não é uma parábola, a lei e os profetas não são uma parábola. E o Hades, ele é real. As minhas parábolas de Jesus, todas são impessoais. Parábola do juiz iníquo, parábola do fariseu e o publicano, parábola do bom samaritano. Então isso mostra que é uma história. É Jesus contando uma história real. O que acontece no mundo espiritual. Mortos não têm contato com os vivos e os vivos não têm contato com os mortos, porque é posto um abismo entre vivos e mortos. Ali o texto também em Eclesiastes capítulo 9, versículo 6, fala que já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, os mortos não têm mais parte do que acontece no mundo físico, no mundo dos vivos. Salmo 49 também fala mais ou menos sobre isso, que Deus certamente me receberá. Ou seja, quando nós morremos em Cristo Jesus, a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus que o criou, volta para o Criador, volta para o Salvador. E também a gente vê em Apocalipse 7:9 a visão dos que estão diante do trono, os mortos que morreram em Cristo, os mártires, estão todos lá diante do trono de Deus. Então eles não têm contato com os vivos. Amém? Então o que pode estar acontecendo? A gente tem que entender que o mundo espiritual existe. A Bíblia fala sobre o mundo espiritual. Ali em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo fala aqui sobre uma luta espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é uma luta física, é uma luta espiritual. E ele fala para que nós vistamos ali toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, para que combatamos o bom combate.
fala sobre principados, sabe, fala sobre potestades, sabe, fala sobre poderes, dominadores do mal nas regiões celestes, ou seja, existe um mundo espiritual. Isso é real. Então o que pode estar acontecendo? Pode ser que esses seres espirituais estejam aí na tua casa, foram habilitados na tua casa. Mas o que pode habilitar esses seres? Amém? O que pode habilitar esses seres? Só existe uma coisa que habilita esses seres, ou práticas de rituais que aconteceram antes de você morar nessa casa, ou pecados que aconteceram nesse lugar. Esses demônios, eles são territorialistas. Existe ali a passagem do endemoniado de Gadareno. Gadara, numa região ali que tinha um homem que habitava em sepulcros, tinha uma legião de demônios que Jesus chama ali de espíritos imundos. E quando Jesus expulsa esses espíritos imundos do Gadareno, eles pedem para entrar nos porcos e se suicidam para que eles não saíssem daquele lugar, daquele território, porque naquele lugar havia uma maldição. Vocês sabem que o porco, a criação de porcos, para o judeu comer o porco era contra a lei, eles estavam debaixo de uma lei e a lei proibia comer carne de porco. E os gadarenos ali estavam criando porcos, ou seja, havia uma quebra na lei. E eles estavam debaixo da maldição da lei. E esses porcos, esses espíritos imundos estavam habilitados a agir ali, eles não queriam sair dali, eles queriam continuar naquele lugar. Então o que habilita? Pecados. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma remissão da terra. Você tem que começar a confessar os pecados por identificação, pecados que possam ter sido cometidos nesse lugar. Pecados da ordem sexual, rituais de magia, de bruxaria, de feitiçaria. Que mais? Consumo de drogas, uso de drogas, tudo que o Espírito Santo trouxer ali no teu coração. Tudo que ele trouxer à tua memória. Você vai pedindo perdão, chama-se perdão por identificação. O que mais que você tem que fazer? Você tem que dar uma procurada na casa se não tem algum símbolo de ocultismo, porque isso também vai habilitar esses demônios. E o que mais que pode acontecer? Pode acontecer que você tenha um objeto amaldiçoado dentro da tua casa, que também vai habilitar esses demônios. Vou ler um texto aqui, que está em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 25, que diz o seguinte: as imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo, não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem as tomará para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não introduzirás tal abominação em sua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. Ou seja, é um objeto de maldição. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma procurada na tua casa, ver se não tem algum objeto. Quais são os objetos? Você quer saber o que você não pode ter na tua casa? Dá uma olhada nessas lojinhas de produto esotérico. Tudo que é usado no ocultismo, tudo que é usado na feitiçaria, tudo que é usado na bruxaria, tudo que é usado em rituais, você não pode ter dentro da tua casa, porque você vai habilitar esses espíritos imundos. Então você dá uma olhada na tua casa. O que mais que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que orar. Além de pedir perdão, orar e repreender esses demônios. Tira o objeto da tua casa, ora, repreende, unge a tua casa com óleo, quebra qualquer consagração que possa ter acontecido na tua casa e consagra a tua casa ao Senhor. E existe mais uma possibilidade. Qual é a possibilidade? A possibilidade é que os bruxos, os magos e os feiticeiros, eles conseguem projetar a alma deles além do espaço-tempo. Chama-se desdobramento. Através de alguns encantamentos, através de alguns rituais, eles conseguem projetar a alma deles e entrar em alguns lugares. Como evitar esse tipo de prática? Orando a tua casa, consagrando ao Senhor, ungindo a tua casa e tendo o hábito de orar na tua casa, de ler a palavra do Senhor, de ler louvar o Senhor dentro da tua casa. Tudo isso vai atrair bênção para a tua casa e vai desabilitar esses espíritos imundos
a entrarem na tua casa. Amém? Espero que esse vídeo possa ter ajudado. Qualquer pergunta que você tiver ou problema que você tiver, escreva para pr.enzo@icloud.com. Vou repetir, pr.enzo@icloud.com. Eu desejo que Deus abençoe a tua vida, que abençoe a tua casa, que abençoe a tua família e que você possa desfrutar da paz do Senhor, tanto no teu casamento, como na tua família, como na tua casa. É o meu desejo em nome de Jesus.